Falando em dinheiro, dinheiro ele pode trazer duas consequências ou duas preocupações, uma boa e uma ruim, né? Mas basicamente o dinheiro leva a dois caminhos que devem ser evitados: o medo ou a ganância. E quando a gente fala sobre a nossa relação com o dinheiro, é muito normal e muito natural que boa parte das nossas decisões sejam tomadas ou por medo ou por ganância quando a gente fala, por exemplo, de dinheiro. E aí falando, por exemplo, de planejamento financeiro, a gente tenta justamente tirar esses vieses do medo e da ganância para que você também não seja levado a tomar decisões financeiras por emoção, por ganância, que talvez te leve a muitos prejuízos, mas também tirar você de uma situação, de uma zona que limita o seu crescimento financeiro por medo, por desconhecimento. Então o planejamento financeiro ele faz muita diferença do ponto de vista das estratégias que de fato vão ser aplicadas na sua vida, né? Então, pessoal, o quanto você acredita que você pode ser melhor na sua vida, profissionalmente, emocionalmente, todas as situações, sua vida familiar, você acha que tá bom até onde você já chegou aqui? Tenho certeza que você sabe que pode ir muito mais além, né? E é justamente por isso que é claro que o seu potencial é muito maior de você poder evoluir na sua vida, e é justamente por isso que o planejamento financeiro ele tem capacidade de te levar a um outro nível, a um outro patamar. Bom, pra você ter uma ideia, esse estudo aqui, vou pedir para o Miguel colocar na tela, esse estudo mostra que praticamente menos de 1% da população tem condições de manter o padrão de vida depois que se aposenta. Isso é muito sério, porque praticamente 99% da população, depois que se aposenta, tem que reduzir padrão de vida porque não fez um bom planejamento financeiro. Tenho certeza que você não quer isso para sua vida, né? Por um acaso, você quer estar aonde na sua vida? Nos 99% ou no 1%? Tenho certeza que você quer manter ou até melhorar o padrão de vida depois que você tiver a sua independência financeira, a sua aposentadoria. Afinal de contas, você trabalha há décadas justamente para melhorar essa situação depois. E aí que entra justamente outra pesquisa que fala que com um consultor e um planejador financeiro, você tem condições de 4 vezes mais rápido, além das suas finanças, no seu crescimento pessoal, profissional, desenvolvimento financeiro, se você tiver o acompanhamento de um profissional de planejamento financeiro, um consultor financeiro na sua vida. E olha o tanto de diferença que isso faz na sua vida. Por quê? Você erra menos, você acerta mais e você tem uma rota clara e bem definida de aonde você está, para onde você vai e qual é o caminho para você chegar lá. Muito semelhante, por exemplo, a um GPS. Você quer sair do ponto A para o ponto B. E você tem uma rota aqui para ser traçada talvez de horas para chegar lá. Se você não tem uma rota clara de como chegar lá e simplesmente você sai fazendo sem nenhum tipo de experiência, você pode até chegar, mas você vai chegar demorando muito mais tempo, gastando muito mais combustível e realmente não sendo eficiente para você. Quando você vai desse ponto A até o seu ponto B, com uma rota do melhor caminho, do melhor horário, evitando, por exemplo, o trânsito, evitando, por exemplo, bloqueios, etc., com certeza você vai chegar lá muito mais rápido e com certeza vai chegar lá melhor. E não à toa, eu gosto muito daquela frase que diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E é isso que um planejamento financeiro faz, só que assim, você não vai acompanhado de qualquer pessoa. Por exemplo, quem você escolhe para ser seu melhor amigo? Quem você escolheria para ser seu sócio? Quem você escolheria para ser as pessoas que estarão próximas a você? Com certeza são os melhores, as pessoas que você confia, as pessoas em quem você realmente deposita toda a sua confiança lá. E aí que entra um planejamento financeiro que, além de diferencial simplesmente pela parte técnica, entra a parte da confiança. Isso faz toda a diferença porque é um profissional que consegue trazer para você toda a transparência, toda a clareza, de trazer um caminho que ele seja bom para você, da sua vida, dos seus objetivos para a sua família, é aí que vai fazer a grande diferença, um profissional que você pode confiar 100%. Então o planejamento financeiro ele é justamente trazer essas estratégias que mexem com várias alavancas financeiras. E quantas alavancas financeiras nós temos na nossa vida? De todos os sentidos, patrimoniais, de proteção, de planejamento, de fluxo de caixa, internacional, global, são muitas alavancas financeiras de estudos que conforme a gente mexe elas fazem toda a diferença na nossa vida. Dá uma olhada nesse outro gráfico aqui. Nesse gráfico você vai perceber que ao longo do tempo, aquele valor que você investe, ele tem ali um período de acumulação. Se você estiver investindo mensalmente, por exemplo, ele vai te acumular alguma coisa ali. Só que a grande diferença estará justamente nos juros compostos ou quanto o rendimento nesta parte de cima do gráfico vai fazer diferença na sua vida e quanto antes você começa a perceber que ele é exponencial. Se ele é exponencial, significa que você vai receber juros sobre juros por conta das estratégias que você tomou lá no começo. Daí a importância de que esse tipo de estratégia financeira você comece o
quanto antes e, principalmente, estratégias que de fato mostrem o caminho para você chegar lá naquele ponto de chegada. Ah, mas por exemplo, eu tenho pouco dinheiro para investir e talvez nem comecei a investir ainda. Será que esse tipo de planejamento financeiro é para mim? Legal. Esse é o tipo de pergunta muito interessante porque ele é justamente a maioria das pessoas que ainda estão aprendendo sobre o mercado financeiro e precisam de ajuda para decidir esse caminho. E geralmente essas pessoas estão justamente no começo do seu planejamento financeiro, no começo da sua vida patrimonial. Portanto, quanto antes você tem a guia e a direção de um planejador financeiro, você tem muito tempo ainda na sua vida para fazer com que esse gráfico trabalhe juros compostos, trabalhe resultados dessas alavancas estratégicas aqui para te trazer muito retorno. Então é importante que sim, você faça isso no começo. Se você já tem o começo ali de um patrimônio, o começo de uma renda, já faça isso com um planejador financeiro para você chegar muito mais longe lá no final. Ah, eu já tenho um bom valor investido, será que funciona para mim? Legal, se você já acumulou uma parte do patrimônio, já tem um investimento, fazer esse dinheiro trabalhar para você, é o dinheiro trabalhando a seu favor, faz toda a diferença porque hoje qualquer 1%, 2% de diferença de juro real, aquilo que você ganha acima da inflação, faz muita diferença no seu patrimônio total, principalmente naquele que vai te gerar renda passiva na hora que você precisar de alcançar sua independência financeira ou sua aposentadoria, por exemplo. Ah, Danilo, mas eu tô, por exemplo, aqui já tenho, sei lá, entre 30 e 50 anos, estou já com algum patrimônio, tenho algum valor investido, eu estou começando aqui, tenho família, às vezes filhos e tal. Legal, no seu caso, o seu planejamento estratégico ele é mais complexo, você tem muito mais alavancas do que uma pessoa que é jovem, solteira, por exemplo. Então, o planejamento financeiro aqui faz toda a diferença na sua vida, porque você tem mais alavancas estratégicas para alterar na sua vida financeira. Inclusive, por exemplo, sobre estudos dos filhos, educação, planejamento seu e da sua esposa ou do seu esposo, sobre previdência privada, sobre patrimônio, etc. Então, isso faz bastante diferença você ter o profissional certo ao seu lado para te ajudar nesse planejamento financeiro. Ah, legal, mas e depois? Será que eu vou ter alguma garantia disso? É claro que a gente dá a garantia de tudo isso que a gente não só está falando, mas está fazendo. É uma garantia que te dá tranquilidade, a certeza de que se de fato isso não acontecer, a gente devolve o seu dinheiro. Pode ver aqui nas garantias detalhadas aqui embaixo. E ó, até hoje ninguém pediu essa garantia de volta porque o resultado que a gente entrega, o planejamento que a gente entrega, de fato destrava essas alavancas financeiras na sua vida, de tal maneira que quando você olha assim, poxa, era uma vida antes do planejamento financeiro, é uma vida depois desse planejamento financeiro. É claro que envolve sua parte, a gente não vai fazer aquilo que compete para você, mas você tendo as estratégias, você tendo a direção, você tendo a sua guia para saber qual é o caminho a seguir, e é um planejamento que realmente ele tem muitas alavancas importantes para mexer e destravar valores importantes nos próximos 5, 10, 20 anos da sua vida, isso faz muita diferença no seu patrimônio total e principalmente na sua independência financeira lá do futuro. O seu do futuro, inclusive, vai te agradecer bastante. E lembra desse gráfico? Quanto antes você começa, mais frutos você colhe? Legal, lembre disso, para tomar sua decisão quanto antes e realmente começar a colher os frutos na sua vida e na sua família o quanto antes.